Alô, amigos da TVC Gazeta, nós estamos recebendo hoje aqui em nossos estúdios uma pessoa muito importante na área do direito, na nossa região, no estado e no Brasil. Nós estamos recebendo a doutora Heloísa Helena Pancotti. Doutora, muito obrigado pela sua presença aqui para a gente conversar sobre direito previdenciário e uma notícia importante de uma publicação no STF com uma matéria, um trabalho realizado por você que gerou muitos comentários e tudo isso nós vamos falar contigo hoje. Muito obrigado pela sua presença. Eu é que agradeço o carinho, o convite e a deferência. Você é advogada na área do direito previdenciário. Sim, desde formada, é a área que eu me apaixonei, é uma área que ela faz com que ela gera trabalho, gera muita dor de cabeça, mas também a gente constrói amigos, né? Além de clientes, amigos. As pessoas vão dormir pensando em você. Então, eu me apaixonei pela área e é nela que eu advogo desde sempre. Desde sempre. E também é nela que eu pesquiso desde sempre. Ah, que bom. E é uma área muito rica, né? Olha, o advogado previdenciarista, a gente estava comentando isso com o presidente da OAB local e com o presidente da Comissão de Direito Previdenciário, Dr. Canola. A gente não tem uma semana de sossego, porque exatamente. não tem uma semana que não tem uma lei nova. Né? Quando eu falo de muito rico, é que tem muita matéria, tem muitas questões, né? Tem muitas pessoas precisando do advogado nessa área, né? E a gente tem mudanças que acontecem numa velocidade que é quase impossível de acompanhar. Eu falo que hoje, quem estuda direito previdenciário é quase que um sacerdócio, porque todo dia tem novidade. Todo dia, seja um julgamento de um tema repetitivo, seja uma norma administrativa que o INSS acaba por editar, toda semana várias, né? Seja alteração legal em si, né? Que a gente ainda tem norma para atualizar depois da reforma da Previdência. E já estamos falando de nova reforma. Nova reforma. Doutora, eu quero falar inicialmente contigo sobre... Eu vou te tratar de você, porque... Com certeza. Você é muito jovem, você é muito jovem. Eu quero falar contigo sobre essa publicação de um trabalho de sua autoria na revista do Supremo Tribunal Federal, lançada agora no início de maio, né? A revista. A fé foi uma solenidade que aconteceu na segunda-feira. Eu fiquei muito honrada de ter sido convidada para comparecer até lá. Nós tivemos um dia de intensas atividades no Supremo. Até trouxe para você dar uma olhada, porque é o único exemplar que eles entregaram, mas no site do STF é possível fazer a consulta virtual e a leitura virtual desses trabalhos todos. E eles lançam um edital, né, a cada 6 meses e os trabalhos são colocados na plataforma. Essa plataforma está sujeita à revisão cega, duplo cego, que a gente chama de blind review, ou seja, 2 especialistas que não se conhecem e não são capazes de identificar quem são os autores, eles selecionam os trabalhos que vão para essa revista. E essa revista trouxe muita alegria para mim, porque justamente pelo número de acessos, né, que teve na plataforma virtual, ela rendeu o convite, porque nem todos os autores que estão nessa revista foram convidados a participar da solenidade. E eu tive a honra de ser uma das pessoas que recebeu esse convite. Então, durante a manhã, nós tivemos atividades relacionadas à TV Justiça, né? Está disponível a gravação na TV Justiça. Pudemos, assim, e eu achei uma gentileza muito grande, fizemos um tour guiado pelo STF, pelo plenário, pelo museu, né? Pela TV Justiça, para entender como funciona, e eu acho que isso ia te interessar tanto, como funciona a disseminação de notícias pelas redes sociais, a captação e o tamanho da equipe envolvida em noticiar tudo que é produzido ali, né, no plano piloto, especificamente com relação ao TSE, STJ e o STF. Então, tem uma equipe imensa de jornalistas envolvidos e nós pudemos participar de um podcast pela manhã, pequenas gravações, assim, que depois vão ser veiculadas nas redes sociais, e depois, na parte da tarde, foi a parte científica. Então,
servidores estavam na plateia e nós pudemos defender o artigo. Sim. E eles puderam nos questionar sobre o artigo, né? E ao final, no final da tarde, o próprio presidente do STF, o ministro Fachin, compareceu. Olha. Para nos cumprimentar, para cumprimentar todas as pessoas que ali estiveram. E aí finalizou, né, com um coquetel, assim, muito simples, mais um coquetel de algum petisco, alguma Sim. coisinha ali. E para a gente foi uma honra, né, porque eu me senti representando toda a advocacia previdenciária de Araçatuba. Sim, e os araçatubenses certamente orgulhosos por você estar lá. Levar o nosso nome, porque aqui no interior a gente não tem tanta chance assim de participar de um evento como esse, não é? E isso também tem uma grande relevância na sua carreira profissional, né? O fato de você ter esse material publicado nessa revista. Sim, porque como eu sou uma professora de pós-graduação, além de advogada, existe uma plataforma em que a gente registra toda a nossa produção acadêmica. Eu tenho doutorado, eu preciso produzir. Então, isso vai fazer parte da minha produção científica dentro do CNPq Lattes, que é a plataforma que registra toda a produção que é feita por um professor doutor e também pelos mestres, né? E, nesse caso, por ser uma revista lida por ministros do STF, pela nata da advocacia constitucionalista no Brasil inteiro, nós temos autores, até nessa edição, autores internacionais. Então, assim, ganha uma relevância que saiu uma pessoa do interior. E, assim, também reflete num trabalho que eu tenho, que eu sou vice-presidente do IEPREV, que é um instituto de estudos previdenciários, a sede fica em Belo Horizonte. E além disso, eu coordeno uma equipe de diretores que atua nos temas de maior relevância, naquilo que a gente chama de tema repetitivo. Ou seja, por exemplo, vou dar um exemplo que talvez as pessoas reconheçam com mais facilidade, a revisão da vida toda, que ainda está um imbróglio, né? Como esse tema diz respeito a muitas pessoas, ele chama tema repetitivo, ganhou o número 1222, acho, do STF. E aí o que acontece? A gente destaca um diretor, esse diretor vai se manifestar cientificamente na condição de amigo da corte, o amicus curiae. E eu coordeno uma equipe com mais de 50 diretores que são ouvidos nas cortes superiores quando o tema previdenciário diz respeito à repercussão geral. Muito bem. Mas você já tem outros trabalhos também, de obras relevantes, que ganharam abrangência internacional. Sim, e no final do ano passado eu tive a alegria de publicar um artigo na Faculdade de Múrcia, na Espanha, um artigo em espanhol, que eles estão lá discutindo o adoecimento mental da classe trabalhadora. E nós temos agora, para entrar em vigor até o final desse mês, salvo engano, dia 26, as alterações da norma regulamentar número 1, que passa a responsabilizar o empregador pelo adoecimento do empregado, né? Então, a gente levou essa novidade porque nós vivemos hoje numa sociedade hiperconectada e, filosoficamente, só para citar um autor, assim, o Byung-Chul Han, da Sociedade do Cansaço, né? Então, o que ele diz? Ele diz que a gente vai adoecer cada vez mais em razão das jornadas de trabalho, de que a gente não desconecta nunca, que a gente está perdendo conexão com a natureza, com os nossos amigos e parentes. E esse adoecimento, ele tem causado um impacto muito importante no Estado como um todo. E não só no Estado brasileiro, mas em todos os estados no mundo inteiro. Porque as pessoas estão adoecendo e tirando licença. E esses auxílios que são proporcionados pelos estados estão impactando os orçamentos. Então, no Brasil, o modelo que o governo adotou foi responsabilizar o empregador pelo adoecimento neuronal do empregado. Então, lá na Espanha, eles estavam muito interessados. Mas também, em 2023, um artigo que a gente publicou no Fórum Econômico Internacional
promovido pela ONU, mas nesse eu não tive a oportunidade de comparecer para defender. Foi um dia inteiro de trabalhos, a gente trabalhou remotamente, mas como não houve subsídio para a gente de se deslocar até lá, não é fácil, né? Você ia tão longe para defender um artigo científico, mas várias publicações e também publicações nacionais. Você tem se preocupado muito com a questão da justiça social, né? Você se preocupa muito com isso. Sim, tá para sair um livro meu agora sobre o julgamento com perspectiva de gênero. Por quê? Eu tenho uma teoria que ela vem desde a minha tese de doutorado, que está aqui. Essa tese de doutorado, ela dá conta de que a nossa Previdência ela funciona do contrário do que a gente pensa. E ela não serve para quem é muito vulnerável. Ela serve só para as pessoas que conseguem uma regularidade de pagamento, bons valores de recolhimento. Então, quanto menos acesso a pessoa tem a um emprego registrado na carteira, quanto menos acesso a pessoa tem a saneamento básico, quanto menos acesso a pessoa tem a estudo, menos a previdência para ela. Entende? E essa foi a minha pesquisa de doutorado, que é uma pesquisa que o pessoal gosta muito até hoje, porque eu justamente provei o contrário nesse documento. Por isso que hoje se discute tanto o BPC, porque nós temos uma população que ela não é só vulnerável, ela é ultra vulnerável por várias razões. Ou porque a empregabilidade é mais difícil, como no caso das mulheres, ou porque elas não possuem documentos, como é o caso das trabalhadoras da lavoura. Eu tenho certeza, né, como pessoa do interior, que o senhor conhece uma infinidade de mulheres que trabalharam a vida inteira na lavoura e nunca conseguiram aposentar porque o documento estava no nome do marido, ou do filho, ou do irmão. Não é isso? Aí nós temos também a questão dos idosos que não, ou porque trabalharam na informalidade, ou porque não receberam educação financeira, ou porque o valor da renda era tão pouca que não dava para tirar o INSS, que hoje estão dependendo do BPC. E o que acontece? O BPC hoje, talvez o benefício mais mexido. Nas últimas semanas, por exemplo, nós tivemos certas exigências que vão inviabilizar, né? Nós estamos enfrentando hoje um pente fino no BPC, que é tão grande que as pessoas num mês têm dinheiro, no outro mês seguinte vai lá, nem está sabendo que está sendo convidada a comprovar a situação perante o INSS e está tendo benefício cessado. E às vezes por uma bobagem como biometria. A pessoa precisando daquilo perde de repente por... né? E isso é muito discutido, dentro assim, da economia, é muito discutido se o Estado brasileiro... Dentro da economia, hoje, é muito discutido se o Estado deve ou não investir dinheiro nesses benefícios que não são contribuídos, que são os benefícios assistenciais. Só que alguns estudos dão conta de que esses benefícios, eles retornam para o Estado e eles movimentam a economia. Eu vou dar um exemplo para o senhor que é absolutamente assim, factível, que é possível ver. Em 2015, começaram os pente finos da Previdência. Normalmente, esses benefícios vão impactar rendas, benefícios que provêm rendas de até 2,5 salários, no máximo. Essas pessoas que recebem até 2,5 salários, elas não juntam dinheiro. Elas não têm nem caderneta de poupança. É tudo gasto. Tudo gasto. Em mercado, IPTU, água, luz, uma roupinha. É verdade. Então, quando você acessa um benefício desse, muitas vezes você acaba fechando um comércio. Nós temos aqui uma região ao nosso redor que é muito dependente desse tipo de benefício. Muito mesmo. Então, o Estado, ele tem que... Nós tivemos, assim, pós-Constituição de 1988,
um Estado que ele não chegou a implantar aquilo que está na Constituição, que seria o Estado do bem-estar social. O que é o Estado do bem-estar social? Ninguém vai morrer de fome nesse país, ninguém vai dormir na rua nesse país e todo mundo vai perseguir o pleno emprego, né? Mas a gente não conseguiu implantar isso ainda. Nós ainda temos muitas questões a resolver e nós já começamos um movimento inverso. Um movimento de observar o direito previdenciário pela ótica financeira. É verdade. E depois eu quero perguntar para você sobre essa escala 6x1, que benefício isso traz e que prejuízo isso traz, mas no final a gente fala sobre isso. E também dessa questão de um pré-candidato dizendo que precisa rever urgentemente a Previdência. Mas no seu trabalho você aborda também a necessidade de uma proteção previdenciária para as pessoas trans. Sim. Que sobrevivem da prostituição. Que proteção é essa que você pensa? Veja só, essa população é uma população que a gente pode chamar de ultravulnerável. Por que nós podemos chamar de ultravulnerável? Em primeiro lugar, porque essas pessoas têm uma expectativa de vida de 35 anos, contra uma média nacional de 76. Então, mesmo que ela consiga emprego, registrado na carteira, que recolha INSS, ou pegue seu carnezinho, compre na livraria, comece a pagar, vai acontecer o seguinte problema, ela vai falecer antes daquilo virar um benefício e o Estado só fez arrecadar dela. Sim. Essa é a primeira questão. A segunda é que, por que essa expectativa de vida é tão baixa? Porque a família, muitas vezes, se opõe àquela pessoa, coloca para fora, não tem outra alternativa. A escola, hoje, é um lugar que não é acolhedor para a população trans, ao contrário. É um lugar que costuma promover a exclusão dessas pessoas. Nós temos muita discussão com relação a isso. Eu fiz um apanhado uma vez na Justiça do Trabalho, o que a Justiça do Trabalho mais enfrentava de dificuldade com relação à população trans, e era o uso do nome e o uso do banheiro. O banheiro masculino, eu vou usar o exemplo de uma mulher trans. Se uma mulher trans entrar no banheiro masculino, ela vai provocar uma reação violenta daqueles homens que lá estão. Sim. E quando ela entra no banheiro feminino, ela também provoca essa reação. Agora, o senhor imagina uma população que não tem o direito elementar de usar banheiro. Então, é um problema. E alguns dados que são coletados por entidades, porque o nosso Estado, ele é tão omisso com relação a essas pessoas que nós não temos dados oficiais. Ninguém teve a ideia de, no último censo, perguntar qual é a sua identidade de gênero, qual é a sua orientação sexual. Isso seria inevitável e importante para a gente desenhar essa população. Porque no mundo nós sabemos que 20% das pessoas que nasceram a partir do ano 2000 se declaram queer. Não adianta fechar o olho. Não adianta. A gente vai ter que fazer alguma coisa e incluir essas pessoas. E aí, veja só, os dados de violência promovidos pelas associações e ONGs dizem que 90% dessa população vive de prostituição. Porque não tem outra alternativa, porque ninguém dá emprego. Diante disso, nós tivemos um tema repetitivo, 1291, que foi julgado pelo STJ. E esse tema dizia que qualquer profissional liberal, dentista, médico, veterinário, contador, qualquer um que tivesse contato com um agente agressivo, poderia ele próprio promover as provas desse agente agressivo e aí conseguir aposentar mais rápido. É isso que diz o tema em palavras bastante leigas. E eu fiquei pensando, bom, e se uma pessoa que vive em decorrência da prostituição começar a recolher e ela própria produzir o documento que é necessário e provar a contaminação biológica? Porque, olha só, o Estado brasileiro criou um CBO para essa profissão, mas não regulou. Não regulou, é verdade. Nós temos um CBO, mas nós não temos a regulação. E a contaminação biológica é a mesma que um enfermeiro.
Se não for, pior, porque não tem EPI. Então, basicamente essa discussão que a gente trava aí. Bom, mas você praticamente já respondeu essa pergunta. Quais são as principais falhas do sistema previdenciário brasileiro em relação às populações mais vulneráveis? Olha, quanto mais pobre a pessoa for, quanto mais precarizado o trabalhador, maior a chance de ele não conseguir recolher o INSS, maior a chance dele achar que está recolhendo em condição suficiente para gerar um benefício e não estar. Então, por exemplo, é muito comum, o governo brasileiro, há muito tempo atrás, criou três planos de inclusão previdenciária. Eles têm a alíquota reduzida. Significa que a pessoa com pouquinho de dinheiro consegue contribuir. Está lá, facultativo de baixa renda. Para quem? Para estudante, para dona de casa cuja renda não ultrapasse 2 salários mínimos, familiar. O MEI, que faz o recolhimento por via do Simples, e da Lei 123, que você recolhe 11% do valor do salário mínimo. O que eles não dizem para ninguém é que precisa pagar em dia, e toda vez que o salário mudar, a alíquota muda e você precisa recolher corretamente. Quando você não faz isso, esse recolhimento não serve para nada. O Estado arrecada e não serve para nada. E se a pessoa falecer, não vai gerar pensão. E a família, até que a família se dê conta disso, existe um prazo que foi definido no Decreto 10.410, que alterou o regulamento da Previdência Social. O prazo é muito curto para regularizar essa contribuição. E se você for muito pobre, você não tem dinheiro para fazer esse recolhimento. Então, a Previdência arrecada do pobre, mas ela vai pagar o benefício mesmo para aquele trabalhador que não é precarizado. Porque qual é a contribuição mais fácil de ser reconhecida? Aquela que está na carteira de trabalho, aquela que o Olerite tinha apresentado, entende? Sim, é verdade. Por que as pessoas trans enfrentam tanta dificuldade de acesso ao mercado de trabalho? São vários processos de exclusão. Se a gente for falar teorias, eu vou ter que falar de Michel Foucault e da criação do monstro humano, que ele delineou em 2 aulas que ele promoveu no Colégio de France. E ali, em primeiro lugar, quando você tem uma pessoa que nasce e no nascimento se desenha a vida dela para o futuro, pensamentos, sonhos, documentos, e em dado momento essa pessoa diz, eu não quero viver assim. Ela subverte a ordem natural das coisas. Quando eu digo ordem natural das coisas, eu estou dizendo a ordem que sonharam e que a sociedade disse para ela que era correta. Isso já foi pior? Está melhorando ou não? É difícil. Eu acho que alguns programas, existem programas políticos mesmo e programas da iniciativa privada que têm feito com que nas cidades maiores essas pessoas tenham mais chance. Mais chance. Então temos empresas como a CIA que emprega essa mão de obra. Nós temos um fórum de empresas LGBTQIAPN+, que emprega, é um polo de empresas que emprega pessoas trans. Nós temos na Prefeitura de São Paulo um movimento de mais de década que chama Transcidadania e que emprega essas pessoas. Então, você vai no MASP, você vai ver uma pessoa trans te atendendo, né? E nós temos um projeto que foi feito a partir de R$300 por 3 mulheres trans, uma empresária muito bem-sucedida, que é a Márcia Rocha, uma atriz muito bem-sucedida, que é a Maite Schneider, e a Laerte Coutinho. E hoje, elas colocam milhares de pessoas no mercado de trabalho, promovendo palestras nessas empresas, que são empresas inclusivas, que recebem até selos de organismos internacionais, né? Porque é provado cientificamente que pessoas trans são pessoas que, quando muito bem orientadas, quando estudadas, quando a família não coloca para fora, quando a escola não põe para fora, elas conseguem soluções muito mais criativas e são mais produtivas. São mais produtivas
do que a média nacional. Então, é interessante promover esse debate da inclusão no mercado de trabalho, sabe? Primeiro, porque concede cidadania. E segundo, porque é arrecadação para o governo. É arrecadação. Luísa, você, no seu trabalho, você sugere soluções jurídicas. Quais são os principais caminhos que pode tomar para pelo menos amenizar um pouco essa situação? Eu acho que passa primeiro pela empregabilidade e bons empregos. Sim. Segundo, pela qualificação profissional. A gente precisa vencer os processos de exclusão das escolas e das universidades. Ainda que seja oferecendo bolsa de estudo ou pelo sistema de cotas. A qualificação é um problema sério, né? É um problema sério. Se essa pessoa é colocada para fora do seio familiar com 12, 13 anos, ela não tem qualificação profissional alguma. Exatamente. Por isso que 90% está ali vivendo de prostituição. Não é por escolha, é porque não tem o que fazer, né? É porque não há outra alternativa. É um outro símbolo de violência. E outra coisa, veja só, como nós não temos normas para eles, nós não temos leis para essas pessoas, tá? Tudo que essas pessoas conseguiram até hoje foi por decisão do STF ou da Justiça, de uma maneira geral, né? Quando eu publiquei meu livro Previdência Social e Transgêneros, lá quando eu defendi o meu mestrado, ninguém acreditava no que eu dizia. Eu dizia, olha, a identidade de gênero autopercebida é a única possível para fins de aposentadoria. E ninguém acreditava. Hoje nós temos uma jurisprudência construída. Semana passada eu tive notícia de uma servidora de Roraima, com parecer favorável da Procuradoria-Geral do Estado, determinando que ela recebesse abono de permanência. Servidora da Polícia Civil, trabalha numa delegacia de defesa dos direitos da mulher. Então, assim, a gente, devagarzinho, a gente vai construindo direitos por meio de jurisprudência, mas isso não é o ideal. Para você desfazer a figura do monstro humano lá, que eu falei no início, em Foucault, você precisa de leis que reconheçam a existência dessas pessoas. Nós precisamos de proteção legal. Só que nós temos, quem faz a nossa lei é o Poder Legislativo. E me parece que hoje o Poder Legislativo não tem vontade de tocar nesse assunto. Exato. Que papel a Defensoria Pública tem na ampliação desse debate sobre a previdência e minorias? Que tem ou que não tem ainda? Qual é esse papel? Olha, é importantíssimo. Eu fui convidada para Brasília, em 2023, para uma audiência pública promovida pela Defensoria Pública da União, depois de um ano de grupo de estudo, que foi um grupo de estudo conduzidos por defensores públicos, pelo meu marido e por mim, né? Na época eu não tinha o doutorado, a liderança era dele, a vice-liderança minha. E a partir desses estudos que a gente conduziu durante um ano, nós pudemos fazer uma audiência pública, e essa audiência pública está disponível no YouTube, né? Nessa audiência pública nós pudemos discutir e trazer várias questões. É muito importante porque sensibiliza o julgador, sensibiliza o legislador e sensibiliza a sociedade de uma maneira geral a compreender que a humanidade é uma, e uma característica ou outra que uma pessoa possa ostentar não faz dela melhor e nem pior do que nós. Que eu, por exemplo, nasci naquela caixinha, heterossexual, cisgênera, né? Nunca eu discuti isso, mas eu nunca me senti diferente, em desarmonia, nunca tive essa disforia, mas algumas pessoas apresentam isso. E tem gente que vai descobrir isso tarde da vida, mas muito tarde, porque os padrões de marcação de gênero são muitos. Então tem muita mulher casada que não sabe, mas tem um padrão hormonal masculino, tem um cariótipo diferente. Então esse tipo de coisa, a pessoa só vai descobrir quando? Vai fazer um tratamento de fertilidade e descobrir que majoritariamente o meu perfil é masculino, muito embora eu tenha sido criado como uma menina. E aí? E essa questão trans, dentro da família,
O impacto é sempre muito negativo, né? Dentro da família, com exceções, claro. Mas tem famílias que não quer compreender aquilo, né? E isso passa a ser um peso também para a pessoa, né? A população trans tem uma taxa de suicídio mais que 10 vezes maior que o restante da população. Pois é. Por falta de acolhimento familiar. Muitas são muito religiosas, mas não são acolhidas nas suas religiões. Não conseguem emprego, não tem proteção. Não tem proteção. Né? E acho que se você se você sair à rua e fizer uma pergunta para essas trabalhadoras que estão hoje vivendo de prostituição, você gostaria de ter um emprego ou você gostaria de continuar aqui? Porque ela está à noite exposta a todo tipo de violência. Tudo. Essas pessoas vivem na escuridão. Elas não saem à luz do dia. Porque à luz do dia, elas podem ser agredidas. O nosso país, nós estamos no 13º ano, de campeões de violência contra pessoas trans. Nós matamos mais do que o dobro do segundo colocado. E são mortes violentíssimas. Então, tudo isso passa por tentar entender, buscar entender, aceitar e acolher. Que mensagem você gostaria de deixar para as pessoas, para a sociedade, sobre a importância de estar discutindo mais a previdência e a inclusão social? Olha, eu sei que agora nós estamos em ano eleitoral, isso é mexer num vespeiro. Mas eu não vou falar nem do estado de São Paulo, eu vou falar do Rio Grande do Sul, para ser bem neutro. Sim. O vespeiro que eles estão mexendo agora é com a previdência do trabalhador rural segurado especial. Quem é o segurado especial? É o trabalhador que não tem maquinário, que trabalha naquele sítiozinho, que vende ovo, que vende queijo, aquele pouquinho, que mata um porco para vender no final de semana, que vende aquela frutinha na esquina, sabe? É essa previdência que eles querem colocar à mão. Só que essa previdência ela é sustentada pela arrecadação do Fundo Rural. E toda vez, eu vou ser muito sincera, baseado em dados da Anfip, não é em qualquer dado, toda vez que alguém fala para mim que a previdência é deficitária, eu dou risada. Porque a base de custeio da previdência, o fundo, chama Fundo de Custeio da Assistência Social, é um fundo amplíssimo. E esse fundo custeia 3 coisas essenciais para a cidadania de qualquer pessoa nesse mundo, nesse país. Saúde, que é dada a qualquer um, você pode discutir a qualidade do SUS, mas ele está disponível para qualquer um, inclusive para estrangeiro no território nacional. Assistência, que é devida à população vulnerável, que é a população que tem renda inferior a 1/4 de salário mínimo per capita, pessoas com deficiência e idosos acima de 65 anos. Os Bolsa Família, Vale Gás, tudo mais, isso é benefício da assistência social. E a Previdência. Mas quando você fala assim, Previdência Social, eles mostram uma tabela para você, só com a contribuição do empregado e do empregador, do contribuinte individual, daquele que paga o carnezinho, do MEI, etc. Em alguns anos, aquele tributo que o Fernando Henrique Cardoso criou para a saúde, como chamava aquilo? Lembra que toda vez que você fazia uma transferência, vinha aquilo descontado? E a contribuição sobre o lucro líquido. É só isso. Aí eu te pergunto, cadê o dinheiro do leilão dos bens oriundos do tráfico de droga, que metade vai para esse fundo? Cadê o lucro dos jogos de azar? Mega Sena, loteria esportiva, etc. É uma fábula. É muita coisa, né? E se é tão deficitária assim, por que estão tirando dinheiro de lá ainda? Com desvinculação dos recolhimentos da União, com a DRU. Então, eu dou risada disso. E dou risada assim, tragicamente, porque nós temos muitos exemplos na América Latina, de muitos países que correram para a financiarização do sistema previdenciário. A gente tem projeto para financiarização dos benefícios por incapacidade, correndo aí. E isso vai ser terrível para a população. Nós vamos ter uma leva de desvalidos sem renda. E os nossos modelos, em que nós migramos desse modelo de solidariedade e passamos para um modelo
de financiarização, nós acabamos com a seguridade social daqueles países. Vide Chile, que as pessoas preferem o suicídio, os idosos preferem o suicídio do que passar fome, né? Vide Chile. Então, os nossos modelos, porque eu acho assim, eu não posso buscar um modelo na Suécia, porque lá a desigualdade social é diferente, todo mundo tem casa para morar, se estiver morando na rua é imigrante, né? É vítima de deslocamento forçado, não é cidadão, pleno emprego. Eu não posso usar esse modelo, eu tenho que usar um modelo aqui da América Latina. E o que houve com as pessoas que resolveram, a Seguridade Social não é um investimento, é uma despesa? Ruína. Então, não é isso que eu quero para o meu país, né? É justamente o contrário. Então, quando você fala que você vai pegar o pequeno produtor rural, que é quem bota comida na mesa da gente, é o cara que tem uma roça lá de alface, é o cara que planta tomate, que planta mandioca. Aquela embalagenzinha que você vai lá no mercado, ela é daqui de perto. Quando você vira para esse trabalhador e você fala para ele assim, olha, agora o Fundo Rural não basta mais. Você vai ter que pagar mais. Você vai promover, com certeza, um aumento no custo do alimento, que vai ser repassado para a sociedade. Ou esse trabalhador vai sair do campo. Não tem como, né? Onde é que ele vai? Então, a Previdência Social, ela é um investimento no ser humano, na felicidade do cidadão, e tem mais. Como ela foi concebida no modelo bismarckiano, lá na Prússia antiga, pré-Primeira Guerra Mundial, ela foi promovida para criar coesão social. Porque uma população, ela só vai defender o seu estado, o seu município, o seu país, se ela for feliz. E o que promove a felicidade dessas pessoas é justamente ter certeza de que se ela ficar doente, não vai faltar comida no prato. Se ela perdeu o arrimo da família, não vai faltar comida no prato. E quando ela ficar velha, também não vai faltar comida no prato. Quem garante isso é o nosso sistema de seguridade social, é a nossa Previdência Social como um todo. Doutora, nós já estamos chegando ao finalzinho dessa conversa, a gente teria aqui muita coisa para conversar por muito tempo, mas eu gostaria de tocar nessa questão que se discute muito hoje, que é o fim da escala 6x1. Que impacto que isso pode trazer? Vai beneficiar alguém? Vai prejudicar? Vai melhorar a questão da Previdência? Não vai melhorar? Que impacto que isso traz? Bom, pelo que eu vi do projeto, não vai ter redução salarial, então para a Previdência não tem problema algum. Sim. Mas pode ter um impacto no bem-estar do trabalhador. Quem nunca saiu do Brasil pode achar, porque nós somos muito mal acostumados, a gente está acostumado com tudo funcionando 24 horas, então a gente acha que há problema se o trabalhador adoecer. A NR1 está aí, esse dinheiro vai sair do empresário, não vai sair pouco, o INSS vai mover ações regressivas, ou vai sair do INSS. Mas vai para a França, vai para Paris, 10 horas da noite, entra num restaurante, pede um prato de comida se alguém vai te servir. Por quê? Porque lá tem jornada. E não é 6x1. Entra na Alemanha, vai em Berlim, busca um mercado aberto de domingo. Não tem. Porque as pessoas se organizam. Tudo passa pelo costume da população, em primeiro lugar, e segundo, a gente precisa cuidar do adoecimento dos nossos trabalhadores. Porque hoje em dia, a gente está num ponto de adoecimento neuronal, burnout, depressão, bipolaridade, pânico, ansiedade, que nós não estamos mais vivendo. Nós perdemos a conexão com os nossos amigos, com a nossa família, com a natureza. Nós precisamos cuidar disso, porque é urgente, isso é cuidado com o ser humano. Num primeiro momento, o empresário pode achar que ele está sendo prejudicado, mas ele vai ver que em todos os países em que isso foi implantado, e inclusive algumas empresas nacionais fizeram isso organicamente, né? Todas elas relatam um aumento de produtividade
e um aumento na felicidade do trabalhador. Eu penso que esse ganho na produtividade é muito importante, essa mudança nessa escala de trabalho, né? A pessoa trabalha com mais vontade, está mais preparada para o trabalho no dia seguinte, né? Porque descansou 2 dias, na segunda-feira ela já está pronta para o trabalho. E pode também significar, não sei, eu vejo alguns empresários dizendo que vai ter que contratar mais gente para atender uma escala especial, vai ter que contratar mais. Não sei se passa por isso. Essa parametrização, ela vai acontecer. Ou o empresário vai acabar organizando melhor a escala de trabalho, ou ele vai contratar mais gente, ou ele vai fechar em um determinado dia e a gente vai comprar nos outros. Porque sem comprar ninguém vai ficar. Entende? E você disse uma coisa aí, a gente é mal acostumado, né? A gente precisa acostumar com essas mudanças, porque elas, de certa forma, se não agora, lá na frente ela vem. A gente tem que acostumar com isso. E o empresário, ele com certeza, ele vai receber menos atestado de afastamento, o que vai gerar muito menos dor de cabeça para ele. É verdade. Entende? Porque o empresário, toda empresa, ela tem uma função social a ser cumprida. Ela não é só feita para gerar lucro, isso está na nossa Constituição Federal. A empresa tem uma função social. E essa função social é também a de cuidar dos seus empregadores. A responsabilidade pelo meio ambiente de trabalho, ser nocivo ou não, é do empregador. Né? Então, o que eu digo? Eu acho que é uma medida que vem para o bem. A sociedade como um todo vai demorar para acostumar, mas essa jornada 6x1, ela não é nada menos do que uma coisa que tem no mundo inteiro. Os países mais desenvolvidos do mundo adotam. Né? Sempre que é uma coisa nova, ela gera todo esse barulho aí, mas eu penso que nós vamos acostumar mesmo, né? A gente vai acostumar com isso. Com certeza, e o empresário vai lucrar, a produtividade aumenta, o número de afastamentos diminui, e ele sofre muito menos risco de ser processado pelo Estado, pelo adoecimento dos seus colaboradores. Muito bem, Luiz. Olha, eu acho que foi uma conversa muito interessante, você é muito inteligente e sabe do que fala. E para nós, araçatubenses, é um orgulho ter pessoas como você nos representando aí pelo mundo. Muito obrigado pela sua presença hoje aqui nos estúdios da TVC Gazeta. E eu espero, em outras oportunidades, conversar mais com você, para a gente aprender com você. Eu fico à disposição, agradeço muito o convite. Agradeço a deferência, os elogios, não os mereço, mas de antemão já agradeço. E fico à disposição sempre que possível e espero ter representado a advocacia previdenciária araçatubense muito bem lá no STF. Muito obrigado. Quero agradecer também a Manu, né? Que gentilmente a gente fez o contato para você vir aqui. Ela é muito atenciosa e prestativa, me mandou todas as informações. Muito obrigado, viu, Manu? E a gente volta a conversar em outra oportunidade. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado.